sabe, todo mundo já fez uma promessa em algum momento da vida. Algumas a gente cumpre direitinho, outras, bom, acabam ficando pelo caminho. Mas e quando uma promessa super solene é feita, só que o coração não acompanha as palavras? É sobre esse abismo perigoso entre o que a gente diz e o que a gente faz que vamos conversar hoje. Pois é, essa é uma pergunta que atravessa gerações, não é mesmo? Todo mundo já sentiu essa distância entre a boa intenção e a atitude de verdade. E essa mesma luta interna, essa tensão, está bem no centro de um momento decisivo na história do antigo Israel. Vamos mergulhar nisso para entender o que aconteceu? Tenta imaginar a cena. Depois de décadas andando pelo deserto e anos de muitas batalhas, o povo de Israel, agora liderado por um Josué já bem idoso, está diante de um momento crucial. Eles são chamados para renovar a aliança, para decidir de uma vez por todas a quem eles seriam leais. E a resposta do povo, olha, parece vir com força, com convicção. Eles se colocam como testemunhas da própria escolha. Era para ser um momento de festa, de um compromisso firmado. Mas, por trás dessa declaração toda, alguma coisa não estava certa. E é aqui que a história fica realmente interessante. A promessa foi feita e em voz alta. Então, por que Josué insiste tanto? Ele parecia ver algo além das palavras, percebendo que uma coisa fundamental ainda não tinha mudado no coração daquela nação. Mas por que essa insistência toda? E veja bem, essa insistência do Josué não era só pessimismo ou falta de confiança, não. Era a sabedoria de um líder que sabia muito bem como a emoção do momento pode esconder lealdades divididas. Ele queria mais do que uma resposta empolgada na hora. Ele buscava uma transformação de verdade. E não foi só uma vez. Foram 3 vezes. A história faz questão de repetir isso para nos alertar. Tem algo muito mais profundo acontecendo aqui do que uma simples cerimônia de renovação de votos. E agora, a verdade aparece. A insistência de Josué tinha um motivo bem concreto. Ainda existiam ídolos escondidos no meio deles. A lealdade que eles gritavam em público era desmentida por práticas secretas. A promessa verbal era vazia. Josué estava, na verdade, forçando um confronto com essa hipocrisia, buscando uma aliança genuína e não só um arrepio do momento. E isso nos leva direto ao ponto central do que estava em jogo. O apelo de Josué ia muito além de simplesmente jogar fora as estátuas. O chamado era para uma mudança completa de direção do coração. A palavra hebraica que Josué usa aqui é natá. Ele pede ao povo que incline o coração. Isso não é algo passivo, sabe? Descreve um movimento de propósito deliberado. Assim como se diz que Deus se inclina para nos ouvir, aqui se exige um esforço consciente para inclinar nosso coração na direção dele e para longe de qualquer outra coisa que queira tomar esse lugar. E essa ideia mostra uma diferença fundamental. A aliança com Deus nunca foi para ser só uma lista de regras frias cumpridas por pura obrigação. O objetivo sempre foi um relacionamento vivo, baseado em ouvir, em confiar e em amar. A obediência, nesse caso, vira uma consequência natural desse relacionamento, e não algo que o substitui. Bom, agora a gente chega na parte mais surpreendente dessa história. Depois de toda essa insistência, de todas as promessas, o esperado seria uma conclusão bem clara, né? Mas o texto nos guarda uma surpresa e tanto. Vamos lembrar o cenário. A promessa foi feita, várias vezes. As palavras foram ditas em alto e bom som para todo mundo ouvir. E a atitude que precisava ser tomada para validar essa promessa era explícita. Não tinha como confundir. Era preciso remover todos os deuses estrangeiros que estavam entre eles. E então, silêncio. O livro de Josué, que é tão detalhista em registrar o cumprimento de tantas outras ordens, simplesmente se cala sobre esta. Não existe nenhum registro de que o povo, de fato, tirou os ídolos de lá. A promessa fica ecoando no vazio e a ação que a confirmaria nunca é registrada. E esse silêncio, minha gente, não é um esquecimento. É uma declaração poderosíssima. E esse final em aberto não é uma falha na história. Muito pelo contrário. É exatamente isso que a torna tão incômoda e tão importante, transformando um relato de milhares de anos atrás em um espelho pra gente hoje. O silêncio do texto é, na verdade, um convite. Ele força cada pessoa que lê ou ouve essa história a dar sua própria resposta. A pergunta de Josué atravessa os séculos e chega até nós com uma força impressionante. Quais são os ídolos que estão no meio de nós hoje? O que disputa a nossa lealdade e o nosso compromisso? E assim, a narrativa nos deixa com essa reflexão profunda.
A história da promessa inacabada de Israel pode ser, de muitas formas, a nossa própria história de boas intenções que não saíram do papel. Mas essa falha humana que a gente conhece tão bem também serve para apontar para algo muito maior: a constância e a graça de um Deus que continua nos chamando para um relacionamento autêntico, mesmo com as nossas falhas e promessas quebradas. Se esta análise nos inspire a olhar para dentro, a examinar o próprio coração, buscando uma fé que não viva só de palavras, mas que se transforme em atitudes concretas. Se esta mensagem fez sentido, por favor, curta e compartilhe, para que outras pessoas também possam refletir sobre ela. Muito obrigado.